Fala pessoal, Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai explorar a criação de páginas customizadas que ficam no mesmo nível da nossa página de login ou a nossa página de registro de conta. Ou seja, elas são páginas que elas de certa forma ficam dentro do grupo do nosso painel, mas elas são páginas que não precisam de autenticação, né? Não precisam do middleware de autenticação, como se fossem páginas públicas. Imaginem o seguinte cenário. Eu estou aqui no meu formulário de login e aqui embaixo eu criei um HTML personalizado, injetei isso aqui no meu formulário de login com um link, que aí é um link que vai remeter para um formulário onde o cliente pode enviar um contato aqui, um suporte para a minha aplicação. Então no vídeo de hoje a gente vai explorar como é que a gente faz, né, para criar uma página com essa característica, mantendo esse mesmo layout e aproveitando os próprios componentes do Filament. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui como é que eu fiz para renderizar esse HTML no formulário de login. Olhando aqui no código-fonte, eu consultei a view que o Filament usa, a view original que o Filament usa para renderizar aquele formulário. Essa view aqui, login.blade.php, e ela fica localizada na minha pasta vendor, filament, barra resources, views, pages, out, login. Vejam que aqui embaixo a gente tem um render hook com o ID out login form after, com esse nome aqui, ou esse ID. O que é um render hook? É uma maneira que o Filament tem para você conseguir injetar código em determinadas partes das páginas ou da aplicação. Então tem esse render hook aqui disponível e é através dele que eu vim aqui no meu App Service Provider e eu registrei um render hook, passei, né, qual que é o ID desse render hook, porque através desse ID ou desse name é que ele vai saber onde ele vai injetar, e aí carreguei esse HTML personalizado aqui, que agora vai direcionar o link aqui, né, que eu criei, para esse novo formulário que a gente vai fazer. Essas páginas do Filament são componentes Liver. Então, para essa nova página, para esse novo formulário que eu vou criar, a gente também vai criar um novo componente Liver. Então, vou acessar aqui o meu terminal e vou fazer um PHP Artisan make Liver. E aí eu vou criar ele com o nome de Contact Form. Agora eu vou acessar aqui o meu componente Liver, que é o Contact Form. E a view dele, que é a Contact Form. E aí essas páginas do Filament, elas na verdade elas não estendem um componente aqui do Liver. Elas estendem uma classe chamada Simple Page aqui do Filament. A gente não vai usar esse método render aqui. Eu vou copiar aqui o caminho da minha view. A gente vai tirar esse método render e aí eu vou usar uma propriedade aqui, essa propriedade estática chamada view. E aí eu vou passar aqui o caminho do meu componente Liver. Bom, mas como que faz agora para a gente acessar esse componente? Porque a gente precisa de uma rota para acessar ele. A gente poderia fazer através do arquivo de rotas do Laravel, que é o web.php. Poderíamos colocar a rota ali, mas como a gente está trabalhando aqui dentro já de um painel do Filament, a gente pode fazer isso direto no painel. O meu painel aqui que eu criei é o Admin Panel Provider. Então eu vou acessar aqui o Admin Panel Provider. E aí, aqui eu vou definir um método chamado routes. Vou passar aqui uma function. E dentro dessa function eu vou acessar a façade do route. Então eu vou fazer um route get. Eu vou chamar essa página de /contact. E aí a gente vai fazer o seguinte, renderizar, né, o componente Liver que a gente criou, que é o Contact Form Class. Basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. Agora olhando lá na nossa aplicação, se a gente vier aqui para o Admin Contact, a gente está renderizando, né, essa página aqui. Por enquanto não tem nada dentro, então ele renderiza dessa forma. Agora a gente vai adicionar aqui os campos do nosso formulário e a gente vai trabalhar com os elementos do Filament para montar esse formulário. Para a gente começar então a montagem aqui do nosso form, vou acessar esse componente Liver,
e a gente vai começar a definir aqui algumas coisas importantes para o nosso form. Como esse contact form ele estende uma simple page, então a gente não precisa implementar a interface REST-Forms, porque ele já tem isso aqui. O que a gente precisa fazer, na verdade, é começar a colocar aqui e construir o nosso form. Então eu vou primeiro fazer um public function form. Isso aqui vai retornar um form. Eu já vou definir aqui um esquema. Vou deixar ele em branco por enquanto. E aí a gente vai começar a definir algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui um state path data. E aqui eu preciso declarar uma propriedade do tipo array data. E eu vou inicializar ela. A gente também tem que definir aqui um método mount. Só que ao invés de fazer isso aqui, a gente vai fazer um this form fill, porque isso aqui vai inicializar os campos do nosso formulário. Feito isso aqui, a gente também vai colocar um método para a gente recuperar as informações enviadas do formulário, né? Que seria, no caso, na hora que a gente vai submeter o formulário, a gente tem que ter um método para recuperar essas informações. Eu vou chamar ele de send. Ele vai ser do tipo void. E a gente vai fazer aqui um dd, this form get state, porque isso aqui vai validar o nosso formulário e retornar as informações dele. E aqui a gente não vai focar muito na parte de salvar esses dados e colocar isso aqui numa tabela. A gente vai simplesmente exibir na tela. Mas, como a gente já está trabalhando com os elementos dentro do form aqui do filament, esses dados eles já vão vir validados. Então, agora a gente vai começar a construir aqui os campos do nosso formulário. Aqui no nosso esquema, que a gente vai definir os nossos campos, então vou fazer aqui um text input. Vou criar um campo name. Vou colocar obrigatório. Vou criar um e-mail do tipo e-mail, também obrigatório. E vou criar aqui um text area, um message, também obrigatório. Vou passar também um rows 5. Os campos do nosso formulário são esses aqui. Mas ainda assim, esse formulário daqui, ele não está sendo renderizado lá na nossa view. Então a gente tem que acessar aqui o nosso contact form, que é a nossa view, e aí a gente tem que fazer aqui um this form, isso aqui, um this form. Se a gente acessar aqui agora o nosso formulário, então ele está carregando aqui. Assim, ele vai renderizar os campos e vai renderizar o que a gente quiser, mas não é essa a ideia que eu quero. Na verdade, eu quero reproduzir, quero aproveitar, né, o layout, que é o mesmo utilizado lá na tela de login e também nas outras telas de registro de conta, para a gente utilizar aquele mesmo formato, né? A gente trabalhar o menos possível aqui no formulário para deixar ele bem parecido com os outros. Para fazer isso, eu vou pegar aqui como base o próprio formulário do login, porque a gente tem alguns componentes Blade aqui que eles são renderizados na página, é o caso desse primeiro aqui. Então a gente vai copiar isso aqui e ao invés dessa div, a gente vai manter esse componente. O segundo que a gente vai copiar é o próprio form. Então aqui eu vou fazer isso aqui. E aí aqui dentro é que a gente vai renderizar o nosso form. Eu vou colocar esse mesmo ID aqui, chamado form. E esse método, a gente criou um send, né? Então aqui a gente vai configurar o nosso método send. Olhando de novo aqui, fazendo uma atualização, percebam ó, que ele tem agora o nome do nosso projeto, né? O nome do nosso app. Ele também tem o nome aqui do nosso form,
com os campos. Então o que a gente precisa fazer agora é renderizar as ações e testar, né, o envio desse formulário. No nosso formulário a gente vai ter duas actions. A primeira action é um botão de submit para a gente enviar os dados do formulário. E a segunda action vai ser um link para voltar para o formulário de login. Eu vou colocar aqui um do lado do outro. Então a gente vai acessar aqui. Poderíamos fazer aqui direto dentro do nosso formulário, utilizando componentes Blade do próprio Filament, porque o Filament fornece botões para a gente fazer isso. Ou também poderia usar igual ele usa aqui no formulário de login, ó, esse Filament Panel Form Actions. Poderia fazer dessa forma aqui também. Mas eu vou fazer de um jeito diferente, que na verdade o resultado aqui vai acabar sendo o mesmo. No nosso componente, nosso Contact Form, depois aqui do Text Area, a gente pode usar um componente aqui de formulário que é o Actions. Então, tá vendo aqui, ó, Filament Form Components. Esse componente aqui a gente pode usar dentro dos forms. E aqui a gente recebe um array de actions. Então eu vou fazer um action, lembrando que é deste componente. Vou fazer um make submit. E aqui eu vou apontar um método submit, direcionando para o método que vai fazer o envio aqui dos nossos dados, que é esse método send. Então vou passar aqui dentro um send. Esse vai ser o nosso primeiro método. E o segundo vai ser a nossa primeira action. E a segunda action eu vou fazer um back. Vou colocar uma label aqui. Back to login. E aí a gente vai usar, não vai ser um submit, ele vai ser um URL. Também esse botão, né, o tipo desse botão, eu vou deixar ele como link. E dentro do nosso URL, a gente vai fazer um filament, eu vou chamar aqui, vou chamar um helper do filament. E aí eu vou chamar esse método aqui, ó, get login URL. Isso aqui vai me trazer a URL da página de login desse nosso painel. Então, olhando aqui, fazendo um F5, então aqui estão os dois botões. Eu só vou fazer um alinhamento aqui, que também o nosso actions permite. Eu vou colocar aqui um full width, para a gente manter os dois botões assim, né, eles ocupando uma área maior. Então aqui a gente volta para o nosso formulário de login, entrando novamente aqui no formulário. Então se a gente preencher aqui os dados, os dados são exibidos na tela. Então aqui também a gente está fazendo uma validação, né? Eu nem testei aqui, por exemplo, se eu não preencher os dados, ou se eu colocar aqui qualquer coisa, a validação ela já está fazendo aqui, tanto a validação aqui do front-end, porque esses campos são required, quanto as validações também de back-end no nosso componente library. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer quando a gente precisa construir páginas que ficam assim, né, do lado dessas páginas de login, de registro. Então dessa forma você pode criar N páginas aí que vão servir a sua aplicação. O objetivo aqui do vídeo era mostrar justamente a criação das páginas. Os próximos passos seria salvar os dados no banco de dados, isso eu não vou fazer. Mas eu vou adicionar outras duas features aqui. No nosso método send, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um data igual a this form get state, porque esse aqui vai validar o nosso formulário. E aqui, depois de passar dessa validação, eu vou fazer um notification make, e aí eu vou colocar uma mensagem aqui de sucesso. Depois disso, eu vou fazer um this form fill para a gente limpar o formulário. Então vamos dar uma olhada aqui. Fazendo atualização e preenchendo. Agora a gente envia o formulário, a gente limpa e também a gente tem aqui
uma mensagem de validação. Isso porque a gente está utilizando o próprio layout do Filament, então por isso que a gente tem as coisas aqui integradas. E aí também por isso que é importante a gente utilizar o máximo de recursos, porque as coisas que estão envolvidas aqui no painel, elas vão funcionar. Pessoal, eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Eu acho que é uma feature interessante para mostrar uma possibilidade de criar páginas aqui dentro da nossa aplicação que não estão diretamente ligadas ali ao nosso painel logado. Então é uma feature interessante de mostrar, né, como pode ser feito. Não deixa de se inscrever no canal, também não deixa de curtir o vídeo, de comentar, porque isso nos ajuda, também de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Por hoje é isso, espero que tenha sido útil. Um abraço, te vejo no próximo vídeo e até a próxima.